estamos vivendo agora, nesse momento, uma grande oportunidade na Bolsa de Valores. Yuri, por que isso? Porque nesse exato momento a Selic, a taxa Selic, ela está subindo bastante. Como consequência da taxa Selic subir, várias pessoas tiram dinheiro da renda variável, ou seja, de ações e fundos imobiliários e outros investimentos de renda variável, e começam a procurar investimentos mais seguros que já estão rendendo bem, como é o caso do próprio Tesouro Selic e investimentos ligados ao CDI, ou seja, a famosa renda fixa. Então, quanto mais as pessoas correm para a renda fixa, mais o preço das ações e fundos imobiliários acaba caindo. Porém, isso são coisas cíclicas. A taxa Selic estava em 2% ao ano e agora está em mais de 12% ao ano. Ou seja, esse movimento é cíclico. A gente tem momentos que a Selic sobe e momentos que a Selic desce. Por isso, é importantíssimo que você que quer começar a aprender a investir e investir por longo prazo e receber uma renda passiva e aumentar seu patrimônio ao longo do tempo, que você aproveite esse momento agora que a gente está vivendo, que a Selic está em alta e você vá no contrafluxo do que as pessoas estão fazendo. Então, enquanto as pessoas estiverem correndo para investir em renda fixa, você corra na contramão para investir em renda variável, em ações e fundos imobiliários. Quando a Selic cair, mais pessoas vão tirar o dinheiro da renda fixa e aí colocar o dinheiro na bolsa, nas ações, nos fundos imobiliários, e o preço deles tende a subir naturalmente ao longo do tempo, tá certo? Então a dica é vá no contrafluxo. Outro ponto importante é que aqui nós vamos falar sobre investimento em ações, como você faz para receber renda passiva com ações, o que é a renda passiva das ações, eu vou explicar direitinho o que é o conceito de dividendos. Mas também é importante você entender que isso aqui, nenhuma das empresas que eu vou falar hoje são a recomendação de compra. E a segunda coisa que eu quero combinar com você é que eu parto do princípio que você já tem uma reserva de emergência, que é muito importante que você monte essa reserva antes de começar a investir diretamente em ações. Dito isso, vamos lá. Esse gráfico aqui que vocês estão vendo na tela, ele está mostrando para a gente o quê? Uma comparação da rentabilidade dos investimentos de ações, renda fixa, tesouro, ouro e dólar ao longo dos últimos 200 anos. Então esse gráfico está pegando entre 1802 e 2002 nos Estados Unidos. Então aí o que vocês estão vendo é que as ações tiveram um retorno anualizado, ou seja, a cada ano, em média, nesse período, de 6,6%, enquanto que a renda fixa ficou em 3,6%, títulos ficou em 2,7%, ouro 0,7%, e o ouro e o dólar ficou em menos 1,4%. Yuri, por que o dólar está em menos 1,4%? Justamente pelo que se chama de inflação. O dinheiro perde poder ao longo do tempo. Não importa se o dinheiro que a gente está falando é dólar, real, libra ou euro. O dinheiro, ao longo do tempo, ele perde valor, naturalmente. E por isso é um fenômeno chamado de inflação. E por conta disso, o dinheiro acaba desvalorizando ao longo do tempo. Como a gente pode ver o caso do dólar, que desvalorizou. Um dólar, em 1802, valia o equivalente a 0,05, no caso 5 centavos de dólar, em 2002. Tá certo? E o que é mais interessante, essa rentabilidade deu para as ações que valiam $1 no começo do gráfico em 1802, $1 investido em cada uma dessas aplicações, trouxe retornos completamente diferentes. $1, como eu falei, se ele não tivesse o dinheiro do dólar, ele teria virado o equivalente a 5 centavos. O ouro virou 4,52. O tesouro virou 281. A renda fixa virou 1.778. E as ações viraram incríveis 704 mil reais. Ou $1.000, desculpe. Ou seja, foi o investimento que mais rendeu ao longo desse longuíssimo prazo de 200 anos. Yuri, mas por que você está falando 200 anos? A gente não vai investir por 200 anos. É verdade, mas é importante que você veja que no longo prazo as ações são o investimento que mais tende a se valorizar ao longo do tempo. Isso é coincidência ou enfim, por que isso acontece, Yuri? Justamente porque, pare para pensar o seguinte, o que o governo pode te oferecer quando ele fala quando a gente fala tesouro, você está emprestando dinheiro para o governo. Como o governo faz para te pagar? Ele pega dinheiro arrecadado, dinheiro do contribuinte, e utiliza esse dinheiro para pagar os juros. Então é extremamente improvável, para não dizer impossível, que ao longo dos anos o contribuinte, a renda que é gerada no país, os impostos que são gerados no país, sejam superiores ao dinheiro que é gerado pelo país através das empresas. Que no caso são as próprias empresas que giram a economia, que geram empregos, que criam novos produtos, que inovam, que geram novas fábricas, que enfim, então, que expandem. Então, por mais que algumas empresas deixem de existir ao longo dos anos, a gente vê empresas de aviação que declararam falência, empresas de telecomunicação que declararam falência, empresas de livrarias que declaram falência, as empresas fecham, algumas empresas de saúde e alguns setores vão fechar ao longo do tempo, porém a economia, as empresas não deixam de existir. Então, por mais que uma livraria deixe de existir, a Amazon, por exemplo, que vende livros de maneira digital, o caso pelo Kindle, por exemplo, então é uma empresa que cresce muito. Então a gente vê quando uma tecnologia ou uma empresa deixa de existir ou cai, outra está ali superando, está pegando o mercado daquela primeira, seja através de inovação, seja através de mais eficiência. Então
a economia como um todo tende a crescer. E isso não é só nos Estados Unidos.